Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Aos amigos da Web Rádio Estação da Luz. 2022 está indo embora. É tempo de traçarmos as metas para o novo ano. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada pessoa. O que devemos buscar para sermos felizes? Meta 1. Com relação à vida material, devemos ter a posse apenas do necessário. Meta 2. Com relação à vida moral, devemos ter a consciência tranquila e fé no futuro. Livro dos Espíritos, questão 922. Embora sejam metas simples, não são fáceis de serem alcançadas, não é mesmo? Nós, da Web Rádio Estação da Luz, desejamos que você se esforce para alcançar estas metas de felicidade material e moral. Não queremos que você tenha apenas um ano novo. Desejamos que você tenha um novo ano e busque se tornar um novo ser, confiante em um futuro melhor, praticante do amor que Jesus nos ensinou. Muita paz em 2023. Boa tarde a todos, boa noite, boa tarde, boa noite já quase. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro estudo do ano do nosso Evangelho com Emmanuel. Hoje estaremos fazendo um estudo especial. Boa tarde, Cláudia, boa tarde, Rita, boa tarde, Claudinha. Boa tarde, Ritas do meu coração, a quem está nos assistindo, né? Que Deus nos abençoe nessa proposta. Novo ano, novo ciclo e uma reflexão. Por isso, até um tema especial hoje para a gente começar o ano com o pé direito na proposta da doutrina. Que Deus nos abençoe nesse trabalho. É isso. Obrigada aí a todos. Boa noite a todos, boa noite, meninas, e que a gente possa começar fazendo reflexões, né, para a nossa vida. Como o tema de hoje diz, o nosso presente determina o nosso futuro. Então, a gente todo dia está construindo o nosso amanhã, então que a gente possa começar bem o ano, planejando, fazendo essas reflexões, tá? Que bom estar aqui com vocês. E é muito bom esse raciocínio, né? E a nossa lição de hoje, que a gente traz uma lição de hoje e para essa lição de hoje, a gente traz também o nosso Evangelho. A primeira reflexão do Espírito de Verdade, que está lá no nosso Evangelho, no prefácio, que o Espírito de Verdade vem trazer para todos nós. E a gente vai pedir a nossa querida Rita para fazer a leitura para a gente. Ou é a Cláudia? Agora eu me confundi. Não, sou eu. É a Rita para fazer a leitura do prefácio para a gente. E a Claudinha vai fazer a prece inicial, para que possamos iniciar o nosso estudo dessa tarde.
Então vamos lá, queridos companheiros, Evangelho segundo o Espiritismo, prefácio. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, elas vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós, amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus, o Espírito de verdade. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial, dizendo assim: Senhor, envoltos no teu amor, aqui estamos, iniciando um novo ano, através da reflexão de espírito imortais que somos, nessa nossa construção íntima. Que planejemos bem o nosso presente, vivenciando o nosso presente, tendo o olhar de espírito imortal que somos. Senhor, nos ampare e nos sustente, e que possamos sair sempre fortalecidos através do estudo do Teu Evangelho, para vivenciarmos o Seu amor no nosso dia a dia. Assim, em nome da espiritualidade amiga que se faz aqui presente, que possamos dar por iniciado esse estudo, que é fruto de muito amor e de muita reflexão sobre essa construção enquanto espírito imortais que somos e das escolhas que venhamos a tomar. Assim, com a sua permissão, que possamos dar por iniciado o nosso estudo da tarde e noite de hoje. Assim seja, graças a Deus. Tá sem som, Ritinha? Graças a Deus, né? E a gente agradece aos nossos queridos que já estão aqui conosco, a nossa Sandra Maria, nossa companheira que faz o estudo do Evangelho também no sábado. E ontem a gente aproveitou lá nos comentários e convidou a todos para hoje nós estarmos aqui. A nossa Marta Alves, Fabiana Lopes, nosso querido Candinho, a Elizabeth Matos e os demais que estão chegando, sejam todos muito bem-vindos. E aos outros que estarão nos ouvindo em algum momento, sejam muito bem-vindos e que possamos todos tirar muitos bons proveitos desse estudo da noite de hoje. Como nós dissemos, é um estudo de uma página, um estudo especial. Como todos sabem, somos trabalhadores, voluntários, médiuns e trabalhadores voluntários do Centro Espírita Leon Denis, aqui do Rio de Janeiro. E, portanto, nós trouxemos uma página que fala muito aos nossos corações, está lá no livro Pela Graça Infinita de Deus, no volume 3, e o Espírito que nos fala é o Espírito Baltazar. E essa página que nós escolhemos, ela está intitulada Nosso Presente Planeja o Nosso Futuro. Por que a gente escolheu essa página? Ela vem de encontro ao que Kardec tem nos ensinado até hoje, quando nos traz os ensinamentos do Senhor Jesus. Somos espíritos imortais, a Cláudia lembrou isso na prece. E se somos espíritos imortais, nós temos a crença na vida futura. Se temos a crença na vida futura e a certeza da vida futura, nós sabemos que a nossa semeadura de hoje será a nossa colheita de amanhã. Então, por isso, a escolha dessa página. Estamos vendo aqui conosco também o nosso querido Marcos Riba, lá do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo, querido irmão. E aí a gente começa a leitura e os comentários da página. Tem uma passagem, ele traz uma passagem do Evangelho no capítulo 5, no item 4, pensando uma passagem, Baltazar tira, né, essa passagem e nos fala. Desculpe, Baltazar, a organização do livro traz essa passagem.
os males, o homem os evitará quando trabalhar para o seu aperfeiçoamento moral, tanto quanto para o aperfeiçoamento intelectual. Então, é esse convite que a gente inicia as nossas reflexões de hoje, que possamos estar tirando bons proveitos de todos os estudos que estaremos fazendo durante todo esse ano que está se iniciando hoje, para o nosso aperfeiçoamento moral, e não só para o nosso aperfeiçoamento intelectual, porque a intelectualidade, com certeza, em cada um de nós, ela está bem trabalhada. E o que estamos necessitando nesse momento, da nossa vida de encarnado, trabalhar os conhecimentos morais, colocar em prática esses conhecimentos morais que a doutrina espírita nos traz. E Baltazar, né, ele começa dizendo para a gente, que é uma fala dele comum, né? Pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. E a gente lembra muito com essa página, com essa fala, que quando o nosso querido altivo Panfiro trazia mensagem através da sua mediunidade, da psicofonia, quando ele trazia a mensagem desse espírito, a gente já sabia logo quem era o espírito que ia estar falando por essa forma que ele já iniciava, né? Pela graça infinita de Deus, paz, Baltazar, pela graça de Deus. Então, ele continua aqui para a gente. Todas as vezes que o homem olhar dentro de si mesmo, verificará um sem número de problemas não resolvidos. Sentirá fraqueza interna diante de certas dificuldades. Observará o desequilíbrio emocional perto de situações conflitantes, ou poderá demonstrar enfibratura no momento de decisão. E aí a gente pensa, né? Quando Baltazar traz isso para a gente, é muito forte para a gente parar e se rever, porque ele começa todas as vezes que o homem olhar para dentro de si mesmo. Ele está nos convidando à reflexão de que precisamos olhar para dentro de cada um de nós para que possamos ver como é que estamos e o que é que precisamos mudar. E aí nós vamos lembrar uma fala de um companheiro também espírita, de um estudo que a gente teve a oportunidade de ver, que foi até a Claudinha que mandou para a gente, quando o companheiro lembra que ele traz a fala que lembramos que cada novo ciclo ele é um convite para um novo ser. E aí eu complemento, lembramos que cada novo ciclo ele nos convida a rever a nossa intimidade, que é exatamente o que Baltazar vem falando, a rever os nossos valores, a rever as nossas crenças, a nos rever intimamente. Qual é a nossa prática? E aí a gente se remete lá à questão 919 do Livro dos Espíritos, quando o Espírito nos fala, quando Santo Agostinho nos lembra da necessidade do autoconhecimento. Como é que ele trabalhava esse autoconhecimento e ele demonstra isso para a gente na resposta da questão, quando ele fala na 919A, que ele diz, ele passava em revista a sua vida diária. E é esse convite que Baltazar está nos fazendo quando ele fala que mesmo para verificar os nossos problemas que todos temos, sentirá fraqueza interna diante de certas dificuldades, mas observa o equilíbrio emocional perto de situações conflitantes, ou poderá demonstrar infrabatura no momento de decisão. Por quê? Nós precisamos ir cada vez mais construindo a necessidade da revisão diária das nossas condições, dos nossos tratar consigo mesmo e com o próximo, para que na hora da decisão a gente saiba fazer e trazer uma decisão sem muitas dificuldades e com muita certeza no que estaremos fazendo. É isso, meninas? É interessante que você está falando da questão do autoconhecimento, né?
que é essa necessidade que a gente tem. E aí até eu vou usar o livro Pensamento e Vida, que é o livro de Emmanuel, que a gente estuda até na espiritualidade para nos preparar, quando fala que a mente é o espelho da vida. Essa busca que a gente tem que ter e que a gente está em eterno oscilando, né? Como fala aqui, ó, o reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, a importância da gente do autoconhecimento, de disciplinar o nosso pensamento, até porque, quando fala ali em fibratura, eu fui ver no dicionário o que era isso, né? É a firmeza do caráter, que às vezes a gente oscila. Então, é muito interessante a gente ter esse olhar. A mente é o espelho da vida. Então, eu tenho as minhas fraquezas, mas eu vou buscar, através do autoconhecimento, despertar as minhas potências, né? As minhas virtudes, e trabalhar as minhas fraquezas para perseverar nessa construção. Como eu sempre gosto de falar, espírito imortal, que estamos em construção, e o Candinho fala, o homem é mais frágil que perverso. É esse olhar para dentro mesmo, Candinho. Quando a gente fala mente é o espelho da vida, o que eu estou pensando? O que eu estou plasmando, né? Porque a doutrina nos ensina isso. A gente emana o que a gente tem. Então, que a gente fortaleça esse mundo interno para irradiar a luz, que é a luz do amor, essa fortaleza que a gente precisa no nosso dia a dia. Esse texto, de uma maneira em geral, eu vou dar a palavra para a Ritinha, ele faz muito uma análise pessoal de como é que a gente está nessa proposta da construção. Eu digo assim, resumindo o texto para mim, o que passou, passou. Eu não vou ter como mudar, né? Porque eu tenho as minhas fraquezas, mas a construção do meu presente, desse autoconhecimento, o autoburilamento, eu vou construir o meu futuro. Então, olhar para frente, não esquecendo o nosso passado, mas nos construindo e reconstruindo o tempo inteiro. É muito por aí, não é, Ritinha? Quero ouvir a sua opinião também. Eu estava aqui pensando que admitir as nossas fraquezas não é uma fraqueza. Muito pelo contrário, é corajoso admitir que somos fracos em determinadas áreas da nossa vida. E a busca dessa correção, dessa transformação, também é um movimento de progresso, também é um movimento de evolução. E eu fiquei lembrando da questão do conceito de ser humilde, né? Admitir que você pode fazer certas coisas, que você tem capacidade para fazer algumas coisas, e admitir que você não tem capacidade para fazer outras, é um dos conceitos de ser humilde. E isso requer o movimento do autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é basilar para que a gente possa descobrir aquilo que a gente já conquistou, aquilo que a gente precisa conquistar e estar no trabalho, se candidatar ao trabalho, ou quando o trabalho vem até você analisar, se autoanalisar, ver as possibilidades de você fazer ou não fazer, e até mesmo ter a boa vontade de estar disposto a aprender, porque nenhum de nós sabe tudo, muito pelo contrário, a gente tem um caminho de conhecimento ainda para percorrer muito grande, né? Então, foi nesses pontos que eu lembrei, que pensei a partir desse primeiro slide que a Rita colocou para a gente. Vamos lá, então, convidar a Claudinha, né? Lutará muitas vezes contra si mesmo, conseguindo ter forças ou acovardando-se, quando não desejaria fazê-lo, diante de problemas, diante de certas situações. Algumas vezes mesmo sentirá de tal forma uma opressão que se perguntará se tem realmente conquistas já efetuadas em sua vida de espírito. É interessante, né, quando a gente para pensar, como bem colocou a Rita agora, estamos nesse processo, né? Então, assim, vou lutar, vou refletir, vou oscilar, né? Como aqui coloca, né? Às vezes eu vou me acovardar, mas eu tenho as ferramentas da prece, eu tenho esse olhar que a doutrina nos dá de compreensão do que a gente pode despertar. Qual é a minha proposta diante desse processo? Aí é até interessante, quando a gente tem essa consciência desse olhar para dentro, né, eu digo, brilhar a luz do Cristo dentro de nós, a gente vai ficar interessado na produção de reflexos mentais protetores para a nossa senda, né, para o nosso dia a dia. A gente vai ter mais esse olhar. E aí é o interessante, a gente pouco a pouco vai nos renovando no trabalho renovador do mundo íntimo. Então, assim, a gente vai passar pelas nossas mazelas, mas tudo é um aprendizado. Como eu gosto de falar, a dor, porque isso tudo é uma dor, é um dispositivo orientador de rumo. E que a gente, com a doutrina, tem as ferramentas para sair
nem que seja através de uma prece, de uma conexão com a espiritualidade, para nos bem conduzir quando a gente está fraquejando, porque somos imperfeitos, estamos nesse passo a passo, mas a gente já tem um caminhar. O que vocês acham, meninas? Melhor você falar, Ritinha. Eu acho interessante esse slide agora que a Cláudia leu, porque nos remeteu lá em Paulo, Romanos 12, 2. Quando o capítulo 12 em Romanos, Paulo vem falando para a gente da consagração a Deus, humildade e fidelidade no uso de seus dons. E no versículo 2, ele traz assim para a gente: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando nesse slide, né, que a Cláudia traz para a gente, lutará muitas vezes contra si mesmo, conseguindo ter forças ou acovardar-se, é a escolha de cada um. A escolha de cada um. Ou nós vamos lutar com as forças que temos para nos melhorar, e através dessa nossa melhora nós vamos perceber a melhora de toda uma comunidade que está entre nós, que está conosco na caminhada, ou nós vamos nos acovardar e deixar a vida nos levar. É uma escolha de cada um. E quando Paulo diz aqui, e não vos conformeis, ele está nos convidando a não nos acovardar, mas sim para sairmos na busca da luta, para continuarmos lutando. Lutando como? Com trabalho, com perseverança, com fé, com estudo, com a busca da nossa melhora individual, com a nossa melhora íntima, que a irmã se nos traz. Então, com todas essas buscas, a gente não vai estar se acovardando e nem vamos estar conformados. Nós vamos estar, sim, experimentando cada vez mais a cada situação de uma forma de cabeça em pé, para frente e para o alto, como nos lembra nosso querido Leon Denis, né? E fazendo sempre, né, a vontade do Pai. Porque o que a gente não pode esquecer nunca, nada acontece que não tenha a permissão de Deus. Tudo que acontece com cada um de nós, com o nosso planeta, é com a permissão de Deus. É para sempre, devemos analisar sempre da seguinte forma: algo o Pai está nos mostrando que precisamos aprender com isso. O que é que Ele quer nos mostrar que precisamos aprender com tudo isso? Então, é para que a gente possa refletir essa passagem exatamente dessa forma. Podemos seguir, Ritinha? Porque você passou a palavra para mim, então... Não, podemos. Eu vou passar o próximo slide para você. Sim. Todos esses sinais demonstram ou sinalizam o estado da nossa alma, de um ponto de vista de elevação. Analisando a nós mesmos, analisando o nosso comportamento, as chamadas reações íntimas, iremos observar que há muita distância entre o que somos realmente e o que já sabemos que deveríamos ser. A caminhada é longa, a caminhada é muito longa, mas esse processo de autoanálise, ele é bem revelador. E existem coisas que a gente sabe que precisa transformar, mas a gente não quer, porque a gente ainda se compraz naquele aspecto, né? Mas é um processo crescente. E vai chegar um momento que, mesmo que a gente não decida mudar, a vida vai tomar um rumo de que a gente só vai ter duas opções: ou muda ou muda. A gente sabe disso, né? Deus é um Pai muito zeloso, muito cuidadoso, Ele nos dá tempo para que a gente possa querer fazer essa transformação. Mas se a transformação não acontece, as nossas próprias escolhas
diante daquela situação, vão chegar de uma tal forma que nós não teremos outra opção a não ser mudar e nos transformarmos. Esse é um processo. Então, a gente, às vezes, vê situações muito chocantes na nossa vida, na vida dos companheiros, mas é exatamente isso. E eu lembro de um poema que eu gosto muito, de Maria Dolores, que ela fala das cercas da vida. E, às vezes, a vida é uma cerca, e você não tem outra opção, você tem que fazer aquilo que a cerca te obriga, você não tem outra forma de vivenciar a não ser aquele ato. E a gente lembra que os espíritos nos revelam que a cada reencarnação a gente foca numa área da nossa vida. Nós não temos como focar em várias áreas de uma vez para evoluir, para progredir, para prestar atenção. A nossa vida material, a gente atua em várias áreas, mas se nós formos observar intimamente a nossa vida, a característica da nossa vida, ela está nos direcionando para uma determinada área. E isso é misericórdia de Deus, porque Ele sabe que nós não vamos conseguir dar conta, né, digamos assim, de vários pontos ao mesmo tempo, como as virtudes que nós precisamos alcançar, que nós precisamos desenvolver. Então, temos quantas reencarnações forem necessárias para que a gente possa fazer esse progresso. Mas a gente não pode perder tempo. O tempo urge, a gente sabe que hoje, da época de Kardec, a grande administração que ele fazia do tempo, das suas tarefas, não é como hoje. A demanda de hoje é muito maior. Mas a gente tem que se inspirar nele e em outras pessoas que vivem na atualidade e conseguem organizar o seu tempo da melhor maneira possível, distribuir as suas tarefas, distribuir a sua atenção e tentar alcançar, tentar progredir, tentar evoluir. Foi isso que me remeteu esse slide. Alguma coisa, Cláudia, para acrescentar? Não. Também? Ela deu uma aula agora, assim, altas reflexões, até usando Maria Dolores, a prece de Maria Dolores, que eu sou fã desse espírito aí. E essa prece é maravilhosa. Ela é linda. Essa prece é maravilhosa. Você está com ela aí, Rita? Não, mas eu posso procurar. Peraí. Tá. Enquanto aí você segue aí, eu vou dar uma procurada. E aí, no próximo slide, né, Baltazar traz para a gente. É bem verdade que a psicologia tenta explicar hoje em dia, através de situações classificadas como traumáticas, certos comportamentos que até mesmo demonstram fraqueza de caráter. Entretanto, ao analisarmos todas essas situações, mesmo quando provocadas por elementos externos, educativos ou não, todas elas refletem o estado d'alma de ausência de conquistas. E aí, antes da gente começar a reflexão, eu vou trazer o que a Sandra está falando aqui para a gente, que a Sandrinha Carvalho está lembrando aqui para a gente. Ela está falando para mim, Rita Souza. Falou no benfeitor Leon Denis, lembra que ele reencarnou hoje, 1º de janeiro? A gente ia falar lá no final, mas já que você já trouxe, então a gente, lembrando que hoje também, né, motivo de grande alegria para todos nós, com certeza, né? Obrigada, Sandrinha, que hoje, né, Leon Denis estaria fazendo aniversário de encarnação, né? E nós, trabalhadores da casa, que leva seu nome, porque foi o espírito que se apresentou para o grupo de estudos na época que estavam começando a organizar o Centro Espírita Leon Denis, lá na casa da Dona Maria Aparecida, mãe da Dona Cidinha, e aquele espírito começou a observar aquele grupo lá em Bento Ribeiro, naquele bairro subúrbio do Rio de Janeiro. Toda vez que o grupo se reunia para estudar, para fazer o culto do Evangelho, para fazer estudos, o espírito, entre outros espíritos, o espírito Leon Denis começa a acompanhar esse grupo e perceber e observar até onde esse grupo iria, né, com relação aos estudos. E aí, quando a coisa vai encaminhando e vem a orientação para se criar a casa espírita, esse espírito se apresenta ao grupo e diz que vem observando os estudos do grupo há algum tempo. E aí ele vem
a ser o patrono espiritual da nossa casa, né? Ter o nome da casa de Leon Denis. Então, gratidão a esse espírito e parabéns pelo seu dia de nascimento. E aí a gente volta aqui ao texto que quando Baltazar, também um dos espíritos que faz parte do nosso grupo de espíritos da nossa casa, um espírito bastante disciplinador, né? E ele fala para a gente que é bem verdade que a psicologia tenta explicar hoje em dia, através das situações classificadas como traumáticas, certos comportamentos que até mesmo demonstram fraqueza de caráter. Isso vem de encontro que a gente retoma a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é exatamente isso. Que ele diz ainda, entretanto, ao analisarmos todas essas situações, mesmo quando provocadas por elementos externos, aí a gente lembra o quê? O que é esse elemento externo? Lá na questão da gestão, quando a gente trabalha elementos internos e elementos externos, que é a força, a oportunidade, o elemento externo ele tá na oportunidade. Então, se nós pararmos para analisar que esse elemento externo é uma oportunidade de mudança, é uma oportunidade para o nosso aprendizado, nós teremos uma nova visão e a gente consegue visualizar o que o Espírito Santo Agostinho está nos trazendo com relação à questão do autoconhecimento. Porque quando ele fala para a gente, o conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave da melhoria individual, é essa oportunidade que essas questões, que esses elementos externos vêm nos provocando. Ah lá, e ele continua aqui, Baltazar. Elementos externos, educativos ou não, é uma avaliação de cada um. É o que Leon Denis traz para a gente na questão da dor, da necessidade ainda de passarmos pela dor para nos reeducar. O que tudo isso está querendo nos demonstrar nesse momento? O que tudo isso quer nos demonstrar nesse momento? Que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, somos responsáveis por tudo o que optamos fazer, de bom ou não. É responsabilidade de cada um. Somos artífices e arquitetos e engenheiros da nossa própria encarnação. Então, esse ponto nós nunca podemos deixar de trazer. E a doutrina espírita traz isso para a gente muito claro. Por quê? Porque sabendo utilizar essas oportunidades externas, que são esses elementos externos que a gente trabalha ele como oportunidade, vai refletir no estado da nossa alma o quê? As conquistas e não a ausência, vai refletir as conquistas e não a ausência que ele fala aqui no texto. Quando eu consigo perceber que essa dor quer me mostrar alguma coisa, eu consigo perceber que eu preciso mudar o que essa dor está me pontuando para que eu possa ter novas conquistas. É essa reflexão que o texto vem trazendo quando a gente traz junto com a reflexão de Baltazar, Santo Agostinho, Leon Denis e outros espíritos. E aí a gente segue, eu não vou passar a palavra para vocês, sabe por quê? Porque a gente está com horário. O horário que eu vou estar. Aí a gente chama a Claudinha para o próximo slide. Por isso mesmo, o homem envolvido com a doutrina espírita, com seu processo de aprendizado, poderá até mesmo observar-se como fulcro de lutas familiares, mas fará de si alguém que deseja alcançar projeto mais elevado, ou seja, fará todo o esforço possível para superar os seus chamados traumas ou suas dificuldades internas. Isso porque verificará que é, acima de tudo e acima de todas as coisas, um espírito imortal fadado a progredir, itinerante do progresso e disposto a caminhar sem medos, se desejar superar a si mesmo, caminhar sem medos na direção do bem, da vitória, do equilíbrio, contra a desarmonia e para a busca da paz, baseada na elevação das almas. O que é interessante aqui a gente refletir, enquanto a Rita estava falando e fazendo um link, né? O espiritismo, ele faz essa conexão, né? A parte filosófica e a parte científica, né?
aquela construção do de dentro. O reino de Deus começa dentro de nós, nesse olhar para dentro, como a gente começou no texto, do autoconhecimento. Então, interligado com a psicologia, a gente vai fazendo esse autoburilamento nessa nossa construção enquanto espírito imortal, dentro dessa proposta de renovação íntima, ressignificar determinadas coisas, olhar para dentro de si, porque o reino de Deus começa nesse olhar dentro de como é que está a fé. Até dentro do capítulo do Cristo Consolador, o item 4 é um trechinho, que eu acho que resume muito qual é a proposta do Espiritismo nessa ferramenta que nós temos, usada através do Cristo, para o nosso crescimento, para essa construção. Ele fala assim, me permitam ler, fala assim, ó, o Espiritismo lhe dá uma fé inabalável no futuro, e a dúvida cruel não se apodera mais da sua alma, fazendo com que ele veja os fatos de um ponto de vista elevado. A importância das vicissitudes terrestres desaparece no amplo e esplêndido horizonte que ele abrange. A perspectiva da felicidade que o espera dá-lhe a paciência, a resignação e a coragem de ir até o final do caminho. E aí, só para quando fala assim de resignação, às vezes a gente não é resignado quando a gente passa pela dor, mas a gente já é já procura ser obediente, já com sentimento da razão, pela fé raciocinada que a doutrina nos permite. E até falando de Leon Denis, porque já que hoje é aniversário dele, e esse texto tem muito a ver na obra do Problema do Ser, que você citou só da dor, mas tem a parte do amor, as potencialidades da alma, que vale a pena a gente usar como uma ferramenta dessa construção nossa. Porque até ele passa situações dolorosas que a gente sofre, potencializa com uma brandura que faz a gente refletir. Por que eu estou sofrendo tanto? Se eu posso aprender a entender o meu processo de construção, nesse processo de aprendizado. Deus não me pune, Deus me educa. Então, usar o espiritismo e a psicologia como ferramentas para poder o nosso crescimento enquanto espírito mortal é bendita a doutrina espírita, porque a gente constrói o reino de Deus dentro de nós. Esse parágrafo, fazendo o link com o que você falou, Ritinha, tem muito a ver com essa proposta da nossa fé raciocinada, dessa confiança e da gente mudar o nosso horizonte. Eu acho que é muito por aí. Com certeza. E aí, caminhando, nós vamos para o próximo slide com a nossa querida Rita. Assim, nosso passado pode ser presente, mas o nosso presente planeja o nosso futuro. Fazendo um link com o que a Claudinha falou, a doutrina espírita ela é uma revelação. E ela realmente é maravilhosa, porque a gente tem... Gente, eu vou tossir, só um minuto. Acho que eu ia falar, bebe um pouquinho d'água para você respirar. Sem sol. Então, a doutrina espírita nos esclarece que nós somos os espíritos imortais com um passado, vivendo um presente e temos um futuro. E isso explica muita coisa. E, às vezes, justifica muita coisa. Hoje, muitos de nós vivemos escolhas equivocadas do passado. Temos que desatar nós mesmos. Desatar nós que fizemos em outras épocas. E muitas das vezes desatar esses nós dá muito trabalho. E requer paciência, requer resignação, requer esforço. Baltazar falou em opressão. E muitas das vezes não é o outro, às vezes nos oprime, no sentido de que a convivência com o outro nos faz ver em nós necessidades de mudança, necessidade de transformação. Então, viver hoje, muitas das vezes, é reflexo do passado. Mas a gente também sabe que hoje, no sentido da encarnação presente, nós já fizemos muitas escolhas erradas, desde que tomamos consciência, né? Desde que nos tornamos seres maduros, que podemos fazer as nossas escolhas. O próprio Livro dos Espíritos, no capítulo 5, nas causas atuais das aflições, fala sobre isso. Né? Vivemos, às vezes, com imprevidência,
valorizamos mais as questões materiais do que as questões espirituais, e tudo isso decorre consequências que temos que viver. Mas a partir do momento que a nossa consciência, pelo menos, desperta sobre esse aspecto, é necessário que a gente faça essa mudança, é necessário que a gente cuide do nosso hoje e não esperando a próxima encarnação, porque muitas das vezes as consequências vêm muito mais rápido do que a gente imagina, né? A gente está na época do online, do ao vivo, então é muito mais rápido. É interessante o que a Rita colocou, e a Sandra está colocando, que fala assim, ó, entender os benfeitores nos tira da vitimização e nos faz entender a bondade do Pai. É isso, somos construtores. E até, me permita, Rita, no livro Pensamento e Vida, o capítulo 10, fala sobre entendimento, e tem muito a ver com o que ela falou. Eu só vou ler para a gente, depois eu passo a palavra, porque eu acho que vale a pena. Diz assim, ó, a criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Aí fala assim, ó, todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Então, assim, é interessante esse olhar quando ele fala aqui dessa busca que a gente tem, através do entendimento que a gente tem, né, a bondade do Pai, mas essa construção que a gente faz, o que a gente emana, o que é o fluido. O externo só vem se eu construir o meu interno. Aí é o magnetismo, vários mecanismos que a gente tem para essa construção. Eu vou devolver a palavra, estou só pensando nisso. A paz que a gente tanto quer lá fora tem que começar dentro de nós. Dentro desse olhar para a gente de auto-amor, de autoconhecimento, de autoburilamento. Desconfortável doer dói, mas a gente ressignificar isso, e a doutrina nos dá essa ferramenta, faz a gente até se sentir bem pelo trabalho árduo que a gente faz conosco mesmo, né? Essa ocupação útil e dessa visão de espírito imortal. É só isso que eu quis falar. Quando a Sandra falou, me veio à mente, e eu estou com um livro aqui para complementar, por isso que eu me permita ter feito essa colocação. Obrigada, Claudinha. É sempre útil, né? E aí, nosso querido benfeitor espiritual segue. Que Deus a todos nós ajude, proteja, abençoando agora e sempre. Sigamos sempre à frente, sempre em busca da luz, graças a Deus. É uma mensagem de 7 de março de 2001, mas totalmente atual, porque a gente está sempre planejando o nosso futuro, só que a gente não entende que muitas das vezes esse planejamento, na verdade, ela vai além do planejamento da matéria. O planejamento material, ele é importante? Sim, ele é importante, porque a gente trabalha na casa espírita, muitos de nós ainda trabalham na vida material, então a gente tem que ter esse planejamento. Para nós estarmos aqui hoje, nós fizemos um planejamento, nós nos organizamos, nós nos preparamos. Então, tudo na vida precisa de uma organização, de um planejamento. Mas o que a gente não pode jamais esquecer é que somos espíritos imortais e a gente tem uma vida futura. E a gente, né, tem que se preparar para ela da melhor maneira possível. E a doutrina espírita nos ajuda muito nesse aspecto, né? E aí a gente lembra, né, que esse planejamento, né, Rita, começou lá no momento que estávamos na erraticidade, sendo preparados para reencarnar. E aí a gente traz uma reflexão para a gente fechar. Encontrou a prece, Rita? Encontrei. Para a gente fechar, o que você tem feito hoje para alcançar a felicidade futura? É para deixar, a gente está deixando isso aqui para cada coração. E aí a gente traz também o Feliz Ano Novo sobre as bênçãos do Mestre Jesus para todos. Com os nossos bonequinhos aqui nos representando, que a Ritinha gosta muito desses bonequinhos, a gente também gosta, eu acho muito perfeito isso. E a gente traz, né, essas reflexões. E aí, para a gente fechar, que eu vou passar a palavra, que eu ia fazer a prece final, mas eu vou passar para a Rita trazer a prece de Maria Dolores para fechar o trabalho de todos nós dessa tarde. A gente lembra que nós estamos iniciando um novo ano de 2023. Nós estamos iniciando muita coisa na nossa vida a partir de hoje. Temos um novo governo em cada estado, temos um novo governo no nosso país. E que nós possamos lembrar de orar sempre
por esses nossos irmãos que estão com a responsabilidade de guiar as nações. No início eu falei que eu fiquei muito emocionada com o que a gente assistiu hoje à tarde com a posse do presidente da República. Ele traz uma mensagem de união. Ele traz a mensagem, essa posse de hoje trouxe a mensagem do Senhor Jesus para todos nós, e isso foi demonstrado para mim com o olhar de espírita que a gente já tem. Amai-vos uns aos outros, que com o amor nós conseguiremos construir o melhor para cada um de nós e em cada um de nós. Essa é a mensagem que a gente queria deixar para todos vocês na noite de hoje, lembrando que o nosso país, é o Brasil, a pátria do Evangelho, e que possamos fazer o nosso papel enquanto espíritas, orarmos muito uns pelos outros, e principalmente pelos nossos governantes. Então eu passo a palavra para Cláudia fazer suas despedidas, e a Rita traz a prece de Maria Dolores para a gente fechar, porque a gente tem só um minutinho. Eu vou ser breve. Boa noite, muito obrigada por vocês estarem aqui. Que eu desejo para todo mundo paz, amor, saúde e, sobretudo, sabedoria, para que a gente saiba fazer as melhores escolhas. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana abençoada, e que vocês possam estar presentes no nosso próximo estudo, que vai voltar a ser o caminho, verdade e vida. A gente vai seguir a sequência do livro. Só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada a todos, tá? Lembrar que, antes de eu passar para a Ritinha, agradecer aqui a nossa querida Doris, lá de Londrina, no Paraná, e a Alvanira também, que é do Paraná, e o nosso Marcos querido, que a gente falou no início, do Rio Grande do Sul, e os demais companheiros aqui do Rio de Janeiro que estão conosco. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, e, como a Cláudia lembrou, semana que vem a gente está de volta aguardando todos vocês. Ritinha? Queridos companheiros, o texto é grande, não vou ler todo, porque a hora não permite, mas ele está no livro A Vida Conta, psicografia de Francisco Cândido Xavier, são vários espíritos, e esse especificamente, como a Ritinha falou, é de Maria Dolores, porque a gente lembrou dela durante o nosso estudo. Então, a gente vai ler alguns parágrafos somente, tá? E essa vai ser a nossa prece final. Cercas, o texto se chama Cercas. Alma querida, escuta, em tuas horas lentas de inquietação, insegurança e luta, amargura e cansaço, ouvimos nós, noutros campos do espaço, as falas mudas que nos apresentas. A incompreensão imensa que me encharca de pranto, por que me dedicar com tanto empenho ao lar que me magoa, no qual ninguém anota as lágrimas que eu tenho, nem considera a cruz que me agrilhoa? Que motivo me leva a entregar-me de todo a certo coração que me espizinha, que me cobre de lodo? É um esposo distante, é uma esposa esquecida, do trabalho de paz que abraçou para a vida. É um filhinho doente, gradeado num leito merencório. É um parente infeliz em sanatório. É uma pessoa amiga a gritar-nos em rosto, acusações sem base, em vinagre e censura, a fazer-nos enfermos de desgosto ou cansados de dor às portas da loucura. Não fossem as prisões que nos guardam no mundo, duros grilhões, sem formas definidas, voltaríamos nós aos erros de outras vidas e em delírio profundo. Ah, prova que te oprimem ásperas refregas, o peso enorme dos tormentos teus e a dor da obrigação nas cruzes que carregas são as cercas de Deus. Maria Dolores, do livro A Vida Conta, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Que o Senhor Jesus nos abençoe e nos dê uma semana e um ano de muita paz e muito amor. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.